Olá, amigos! Olá, amigas! Iniciando mais um vídeo, esse tem por tema algumas dicas para ajudar os pais a educar os filhos sem ameaças. Agradeço mais uma vez a sua atenção de assistir os meus vídeos. Se você gostou do vídeo ou se você gostar do vídeo, deixe aqui um like. Se você quiser compartilhar o vídeo também, fique à vontade. E se puder, se inscreva em meu canal no YouTube, que é onde eu tenho postado os meus mais de 1.400 vídeos já. Agradeço muito a sua atenção por isso. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Achei extremamente importante e atual falarmos sobre como educar os filhos sem ameaças, que a gente vê e observa com muita tristeza mesmo, alguns pais, tentando fazer com que o filho obedeça, ameaçando-os. O filho, ele sendo pequeno ainda, ele nem vai entender a ameaça e nem vai entender o que é que o pai está dizendo, os pais estão dizendo. Porque a criança, depende da idade em que ela está ainda, ela ouve, mas não escuta. Ela não consegue compreender. Então é necessário que a gente tenha discernimento, tenha cuidado e use a inteligência. Por isso vamos aqui algumas dicas para ajudar os pais a educar os filhos sem ameaças. Porque a ameaça não vai mudar, não vai fazer com que o filho faça, porque ele não entende que ele precisa fazer aquilo. Por isso ele precisa entender. Por isso é necessário, de pronto, comunicação clara e respeitosa. Explicar regras e expectativas de forma clara e respeitosa, evitando gritos e ameaças. E observe se o filho entendeu isso. É importante que a gente defina limites claros. Estabeleçamos regras e consequências claras e justas, ajudando os filhos a entender o que é que nós estamos esperando deles, mas com respeito, com carinho, com amor, lembrando sempre das lições de Jesus com relação a amar ao próximo, amar a Deus, claro, mas amar ao próximo também. Que a gente sempre use reforço positivo, tipo, elogiemos, recompensemos comportamentos positivos, incentivando os filhos a repetir esses comportamentos. Com relação a recompensas, estamos nos referindo a presentes. Não é presentear o filho porque ele fez tal coisa, porque senão, muitas vezes ele vai achar que só se fizer essa ou aquela coisa ele vai ganhar alguma coisa. Não é isso. Mas o recompense. E recompensar não significa somente ganhar presentes, mas recompensar significa fazendo algo que ele tinha pedido para nós e a gente não tinha feito ainda, fazer um passeio, ou seja, para que ele entenda que cumprindo regras que são importantes e necessárias, ele vai se beneficiar com relação a isso. Por isso, elogiemos os filhos. Observemos o que está sendo feito de errado, mas que a gente aprenda a elogiar. O elogio é sempre muito bom, muito importante, muito positivo. Modelo de comportamento. Nós, os pais, devem ser, e são mesmo, os modelos de comportamento para os filhos, demonstrando respeito, empatia e controle emocional. Isso de nós. Então a gente tem que demonstrar sempre respeito, empatia, controle emocional, porque gritaria não resolve nada. Gritaria perturba a quem está gritando, como perturba a quem está ouvindo também. Por isso, temos um comportamento equilibrado ajuda a que nós eduquemos os filhos. E esqueçamos das ameaças, porque as ameaças são tão feias, tão injustas,
tão fora do que deveria ser efetivamente. Poxa, nós somos adultos, estamos tratando com uma criança e nós as ameaçamos. Muito feio isso. Isso não é uma atitude cristã. Claro que existem momentos em que a gente acaba perdendo o controle, mas a gente tem que evitar essa perda de controle. E depois que passar isso, que a gente converse com a criança e explique o que aconteceu. E nos esforcemos para que não aconteça mais. Ouçamos atentamente. Ouçamos os filhos de forma atenta e validemos os seus sentimentos, ajudando-o a desenvolver empatia e compreensão. Por isso que eu preciso estar pronto para ouvir o filho, ver o que ele quer, o que ele necessita, de que modo eu posso ajudá-lo. Porque quem é pai, ou os pais, receberam uma missão extraordinária, divina, de Deus, de cuidar dos filhos de Deus, que estão nossos filhos, mas que são filhos de Deus. Olha que responsabilidade. Deus achou que eu era capaz de fazer isso. Então eu tenho que realmente demonstrar para Deus que eu estou sendo capaz de fazer isso. Por isso que as minhas atitudes devem ser sempre amorosas e não repletas de rancor e de ameaças também. Existem as consequências naturais. Use consequências naturais e lógicas para com os erros, ajudando os filhos a aprender com a experiência. Os filhos vão cometer erros. Nós cometemos quando crianças. Infelizmente cometemos até hoje, quando já somos adultos. Imagina a criança. Mas observemos e ensinemos quais as consequências disso. E vamos adquirindo então equilíbrio para que nós, com essa experiência, não cometemos mais erros. É necessário paciência e consistência, ou seja, perseverança. Seja paciente e consistente na aplicação das regras e consequências, evitando ameaças ou punições excessivas. O filho precisa ouvir um não, quando o não é o certo, é o correto. Mas deve ser um não amoroso, um não explicativo, um não entendível. Olha, não pode fazer isso por causa disso. Mas importantíssimo, observar se o filho entendeu isso. Porque muitas vezes o filho está ouvindo, mas não está escutando. Então não vai resolver nada. Ensine habilidades de resolução de problemas. Ajude os filhos a desenvolver habilidades de resolução de problemas e tomada de decisões, incentivando dessa forma a autonomia e, claro, vindo junto com a autonomia a responsabilidade. Não podemos nos esquecer, nos furtar de falar para os filhos da responsabilidade das suas ações. Mas observemos se eles estão nos entendendo. Mostremos sempre amor e apoio. Ou seja, filho, conte sempre comigo. Cometeu erros? Venha e fale para mim o erro que você cometeu. Não que eu vá dizer para você que você pode fazer o erro. Não, mas dizer a você pode contar comigo sim, mas não vamos fazer mais esse erro. Por isso é necessário demonstrar amor e apoio incondicional, ajudando os filhos para que eles se sintam seguros e valorizados. Mas não passemos a mão na cabeça quando cometerem erros. E nem vamos também ser agressivos. Vamos explicar, conversar com eles. Olha, isso não poderia ter sido feito, mas você fez. Já que você fez, vamos corrigir então. Se não conseguimos fazer isso, busquemos apoio. Apoio de profissionais, apoio de grupo de pais, que nos ajudem a lidar com desafios específicos que cada pai enfrentam. Porque hoje vivemos uma era digital, onde as crianças têm
uma facilidade muito grande de buscar informações. Então são sempre desafiadoras as crianças de agora, né? Essa geração é desafiadora. Lembremos que a educação sem ameaças exige paciência, consistência, perseverança e amor. Com essas dicas, né, que estamos passando aqui, que não é uma receita, claro, os pais podem criar um ambiente mais positivo, construtivo para o desenvolvimento dos filhos. Não nos esqueçamos de encaminhá-los para a religião também. Eu, como espírita, encaminhei o meu filho para a evangelização. Ele, como pai que é, encaminhou, está com os filhos ainda na escola de evangelização dentro do centro espírita. No caso, nós frequentamos o centro espírita. Ele encaminha os filhos para a religião. É o que todos nós devemos fazer. Uma educação sem ameaças é um caminho importante para que haja o desenvolvimento saudável e feliz das crianças. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso e ajudemos os nossos filhos a se tornarem adultos equilibrados, sem ameaças. Lembremos que são crianças, estão em desenvolvimento. Acredito que essas dicas são interessantes e importantes, mas não é uma receita, claro. Mas pensemos sobre elas, sem dúvida nenhuma. Vivermos sem ameaçar os filhos é muito melhor. E cria-se um ambiente mais produtivo, mais saudável, mais confiante também. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Desejo que você fique bem, que fique em paz. Se você quiser, compartilhe o vídeo. Se você quiser e puder também, se inscreva em meu canal aqui no YouTube. Ficarei muito grato por isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fique bem, fique em paz.